Que atropelo do Palmeiras no River Plate, dentro do Monumental de Nunes. O River Plate ficou perdido. A torcida do River Plate ficou calada, porque o Palmeiras do Abel Ferreira teve muita, mas muita coragem para começar o jogo dentro da Argentina, atropelando o River Plate, sem tomar conhecimento de que estava dentro do Monumental, de que dentro do Monumental o River Plate é forte, de que o River Plate no futebol argentino ou na Libertadores estava há 30 jogos sem perder. O que a gente viu no primeiro tempo foi um atropelo alviverde, porque, na boa, o primeiro tempo do Palmeiras foi impressionante. Ninguém imaginava ver um gol do Palmeiras já com 5 minutos de jogo. Teve gol com 5 minutos de jogo. Depois dos 5 minutos de jogo, com gol aos 5 minutos de jogo, muitos poderiam imaginar: agora o Palmeiras vai diminuir, agora o Palmeiras vai tentar retrancar. Não. O Palmeiras continuou jogando. O Palmeiras continuou pressionando. E aí, o Tigrinho, ele que foi tão protegido pelo velho Vamp nesse programa, de novo, faz dupla de ataque com o Flaco Lopes. De novo, o Flaco Lopes encontra um belíssimo passe, porque a gente fala muito de quem faz o gol, mas tem que falar do passe do Flaco Lopes. Mais uma metida de bola do Flaco. É um número 9, um camisa 9, que está sabendo também jogar como meia, armando jogada para o Vitor Roque, e foi um Palmeiras que poderia ter saído já praticamente classificado da Argentina se não levasse o gol no final da partida. E o que a gente viu no primeiro tempo, Vamp, é para dar esperança total para o torcedor do Palmeiras de um título de Libertadores, de um 4º título de Libertadores, e principalmente, né, de chegar nessa tão esperada final, mais uma vez, Vamp. Um baita futebol no primeiro tempo e uma redução de ritmo no segundo, Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Fábio Pepeno, boa tarde a todos, né? Uma partida nota 10, principalmente pelo primeiro tempo, né? Palmeiras jogando diante de quase 90 mil espectadores, o estádio do Rio, aquela festa bonita, né? O River Plate, que não é um time qualquer no mundo e principalmente na América do Sul, né? O Palmeiras se impôs mesmo no primeiro tempo, foi para cima, não deixou o River respirar, poderia ter saído até do primeiro tempo com um resultado maior, né? Gostei da escalação do Abel, estava comentando com os amigos que estão assistindo, digo, ó, quando você contrata um jogador de 10 milhões de euros, é para botar logo na arena no jogo desse, vai deixar para botar contra a Inter de Limeira, com todo respeito, a Inter que até subiu, né? Inter de Limeira, Audax, União Barbarense. Não, é para esse jogo que trouxe o Andrés Pereira, é para esses jogos decisivos. E ele estreou no sábado contra o Inter, né? Não era um atleta que estava parado, lesionado, nada. Chegou e o Abel botou o Andrés Pereira, já deu outro estilo de jogo no meio campo. O cara que pensa, para a bola, toca bem, o Felipe Anderson também jogando bem. E o Flaco Lopes, então, nem se fala, acabou com o jogo, né? Eu percebia ontem que eu vim ver que a posição mesmo, alguns jogos, né? O Flaco Lopes não é um 9 lá enfiado. Ele entra bem na área, ele tem que jogar de 10 como jogava no Lanús. Com aquele grandão lá, qual é o nome daquele? O Sandy. O Sandy, né? Sandy. De 40 então a posição achou bem, porque o Vitor Roque movimenta, é rápido, vai para um lado, vai para o outro. E o Flaco Lopes acha esse passe, não só esse passe do gol nos últimos jogos, vem achando alguém que entra na área e ele entra na área também. Então, uma vez, parece que ele é um 9. Ele tem característica de entrar na área também, um jogo ou outro, que você precisar mais dele na frente, você pode botar, mas a posição dele mesmo é um 10. Por trás dos atacantes ali, jogou muito. Gustavo Gomes, Murilo, quer dizer, foi uma partida monumental no Palmeiras, monumental de Nunes. Aí falou assim, o segundo tempo não foi igual. Porra, lá do outro lado também tem um treinador, tem atleta que foi pro intervalo e falou, pô, velho, ainda tá no vareio, vamos mudar o nosso estilo de jogo, tem uma torcida, estamos jogando em casa. E uma vitória que dá uma vantagem muito grande, né?
O River tem condições de chegar aqui, ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. Tem, mas pelo que o Palmeiras jogou ontem, e é isso que se espera de um time tão caro, que custou aí em torno de reforços 700 milhões, é esse bom futebol. Dá para jogar assim 90 minutos? Nem o City, mas é o que se espera, não só diante do River, mas diante de outras equipes também. Um bom futebol. O Palmeiras ganha muitos jogos, é uma equipe difícil de ser batida, mas todo mundo, no geral, se espera assim, esse tipo de jogo. Em vários jogos aqui, contra times que não têm esse poder que o Palmeiras tem, né? Dá para fazer melhor, com jogadores melhores, e a chegada do Andrés Pereira vai dar esse toque de qualidade, cereja do bolo, no meio-campo da equipe do Palmeiras. No individual, todo mundo muito bem, o Kelvin jogando pra caramba, fazendo ultrapassagem, o Piquerez, uma volúpia, o Aníbal Moreno também seguro, o Lucas Evangelista, que faz quase um gol de cabeça, depois vem as substituições, o Aníbal sai porque já está com cartão, aí entra o Emiliano Martins, que deu uma arrancada, poderia ter dado o passe certo para sair o terceiro gol do Palmeiras, um contra-ataque 3-2, ele erra o passe, mas se você pegar assim, da década, os últimos 10 anos, para mim os 2 melhores jogos do Palmeiras foi contra o River em Buenos Aires, num campo do Independente, né, que ganhou lá de 3-0, e agora de novo no estádio do próprio River, no Monumental de Nunes, com 90 mil. Né? Tomou um gol, aí jogou um pouco de água fria, nem pensando. Se perguntasse pro Palmeiras assim, vamos jogar lá esse jogo, e o jogo vai ser 2-1, e não precisa ir lá, para ver se qualquer um não aceitaria. Ou senão falar assim, esse jogo nem precisa ir lá, vai ser 0-0, para decidir em casa. Então, pelo como foi o jogo, que se desenhou, como o Palmeiras fez se desenhar, era para ser 3-4, aí parece que teve uma água fria pelo 2-1, mas antes de começar o jogo, se perguntasse os atletas do Palmeiras, o Abel, a torcida, o jogo lá vai ser 0-0, para a gente decidir em casa, todo mundo toparia. Agora, você não quer reconhecer minha sabedoria, não? Que ontem eu falei, da sua posição, e eu falei, Andrea já tem que ser titular hoje. Eu falei. Aí você falou, tem que ver se tá com ritmo. Quem falou isso? Eu falei. Andrea, Quem falou isso? Quem falou isso? O senhor. Esse aí é aquele Rottweiler que vai ficar grande no dia seguinte. Não falou nada disso. Manda pegar aí. Não, você deixa de ser. Manda pegar aí. Você é muito cara de pau. Manda pegar aí pra perguntar. Manda pegar aí que se eu falei. Você fala demais, você inventa conversa de um dia pro outro. Manda pegar aí então o corte de ontem que eu falei que ele tinha que ter ritmo. Eu falei que tem que ter, milzinho. Que você André, tem que ser. Quer apostar que eu falei? Você quer apostar que eu falei? Que eu falei que ele tem que pegar ritmo. Não, aí não. Aí você fica inventando. Não. Porra, você já é responsável pelas merdas que você fala, porra. Pelas minhas eu sou, porra. Ele gosta de falar. Você falou que tem. Bora, milzinho. Bota 1000 aí. Eu avisei que Andreas Pereira tinha que jogar. Sim, e eu falei que ele tinha que pegar ritmo, não é isso? Minha sabedoria. Seja responsável pelas merdas que você fala. Pelas outros não, porra. Eu não falei, nunca. Eu tava aqui ontem, nunca falei o Andrés Pereira tem que pegar ritmo. Bora apostar 1000zinho, manda aí, Seus parceiros lá, que fica lá o Caiquinho, que aí, quando cair vai junto com você. Eu não vou apostar, não. Mas que eu falei pra ele jogar, eu falei. Eu falei pra ele jogar. Você falou tanto que você tá com a pulseira do Palmeiras aí, É verde, hein, tio? Aí, Marcos André. É a cor do Brasil. É a cor do Brasil. André, a galera tá atrás de você. Você tá cobiçado, meu irmão. Você tá cobiçado. Se não me fazer sorrir, eu não sorrio pra ninguém. Ô, Bruno Prado, a sabedoria, né? Não precisa ser tão sábio para falar que o Andreas Pereira já tinha que jogar nesse time. E o Vamp, com todo o conhecimento que ele tem aí na posição, né? Ele disse tudo. O Andreas Pereira muda um time. O Andrés é ótimo jogador, um jogador que está disputando o lugar para a Copa do Mundo. O Andrés está na disputa ali, está num grupo de 30 e poucos jogadores, 40 ali, que vão disputar uma vaga na Copa do Mundo. Eu tinha curiosidade de ver como o Abel ia utilizar o Andrés.
Ele usou ontem da direita para o meio, ele manteve o Lucas Evangelista, né? Muita gente imaginava que ele jogaria no lugar do Lucas Evangelista. Não foi isso. Jogaram Aníbal e Evangelista. E o Andréas como um terceiro homem ali, da direita para o meio, o Felipe Anderson na esquerda, até o Felipe Anderson mais aberto do outro lado do que o Andréas na direita. O Andréas muitas vezes para o meio mesmo e dando o corredor ali para o Kelvin, que é um lateral que apoia muito, né? O Kelvin chega fácil na linha de fundo. O Palmeiras, ele não está, já há algum tempo, ele não está jogando com os pontas abertos, ele está jogando com 4 meio-campistas mesmo e com os laterais apoiando, né? E por isso que o Kelvin ganhou a posição do Giai. Porque o Kelvin é um lateral que apoia mais que o Giai, e o Palmeiras agora, sem ter os pontas, jogando com meias ali, ele precisa de um lateral que chegue mais no fundo. Do outro lado tem o Piquerez e agora tem o Kelvin na direita. Mas o Andrés Pereira é muito bom jogador, é um jogador que... o Palmeiras ele fez 3 contratações esse ano. O Palmeiras contratou muita gente, né? O Palmeiras mudou quase todo o elenco. Mas foram 3 contratações que o Palmeiras aposta que serão, assim, pilares do time nos próximos anos, até pelos valores que ele investiu. O Andrés, o Vitor Roque e o outro é o Paulinho, né? Só que o Paulinho tem os problemas aí de contusão e até agora jogou pouco no Palmeiras. Então esses 3, até pelos valores que o Palmeiras pagou por eles, são jogadores que o Palmeiras aposta que nos próximos anos serão os principais jogadores do time, as estrelas do time, as referências ali do time do meio para frente. Foi uma grande partida do Palmeiras. O Palmeiras tem jogado bem, não foi só ontem. O Palmeiras está num bom momento, está jogando bem, está com o time acertado. E o Palmeiras ontem passou pelo River. Primeiro tempo até ficou barato. Se fosse 3-0, até 4 no primeiro tempo, seria bem normal pelo que aconteceu no jogo, não pelo que se imaginava antes, né? Mas pelo que aconteceu. E no segundo tempo é natural que o River reagisse, que o River viesse para cima, que diminuísse um pouco o ritmo do Palmeiras. É muito difícil manter os 90 minutos do jeito que o Palmeiras fez o primeiro tempo. Então uma grande vitória, uma grande partida do Palmeiras. É impressionante, tem alguns dados de Libertadores do Palmeiras nos últimos anos que realmente chamam a atenção. Palmeiras, desde 2020, ele só perdeu uma vez fora de casa para um time estrangeiro, que foi para o Bolívar, em La Paz, em 2023, com um time reserva. Até ali, acho que foi uma opção bem discutível, ali, um time reserva entre as finais com a Água Santa. Foi a única vez desde 2020 que o Palmeiras perdeu fora do Brasil por um time estrangeiro na Libertadores. Então, o Palmeiras, nesse período, nunca perdeu na Argentina. O Abel nunca perdeu na Argentina. O Abel nunca perdeu um jogo para um time argentino lá na Argentina. Ele perdeu aqui para o próprio River em 2020, perdeu para o Defensa e Justiça aqui também, mas na Argentina nunca perdeu. O Palmeiras já ganhou, essa marca já não é de ontem, né? Já há um tempo, o Palmeiras já venceu nesse período do Abel em todos os países do continente. Ele já venceu pelo menos um jogo em cada país aqui da América do Sul, da Conmebol. Então o Palmeiras realmente é um time fortíssimo e está aí de novo, perto de uma semifinal e de novo é candidato no Brasileiro, é candidato na Libertadores. E o time está jogando bem. Não foi uma coisa isolada ontem não, o Palmeiras ele está jogando bem. É o que o Bruno diz, né, Piperno? O Palmeiras emplacou. E eu não digo emplacou porque emplacou resultado, não. Porque aí, eu vou falar, como eu já falei algumas vezes, que esse Palmeiras do Abel Ferreira já cansou de emplacar resultados positivos em sequência, mas muitas vezes sem jogar bem. Só que agora eu estou dizendo que o Palmeiras emplacou de jogar bem. O Palmeiras emplacou de dar esperança para o torcedor. Olha o que o Palmeiras fez ontem no primeiro tempo. Olha o que o Palmeiras fez no primeiro tempo contra o Internacional. O Palmeiras contra o Internacional fez 4 gols no primeiro tempo. O Palmeiras ontem contra o River Plate, dentro da casa do River, fez 2 e poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo. É um time que tem sido avassalador nesse começo, né, o Piperno, nesse começo de jogo. E isso em Libertadores é muito importante, porque ele deixou o River sem ação. Ele deixou a torcida do River até calada. E você acha que agora emplacou, Piperno? Claro, a gente tem que lembrar também que esse mesmo Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, mas já está 10 jogos sem perder no Brasileirão e agora atuações avassaladoras seguidas contra Inter e River Plate, Piperno. Tudo bem, Pilhado? Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, primeiro que realmente o Palmeiras faz uma Libertadores quase perfeita, né? São 9 jogos, 8 vitórias e o Palmeiras só não venceu o jogo que ele treinou contra o Universitário do Peru depois de ter feito 4-0 lá. Então, na Libertadores vai muito bem e tem sido também uma marca desse Palmeiras dirigido pelo Abel. Se o Palmeiras confirmar a classificação para a semi e obviamente está agora mais perto disso,
seria a 5ª semifinal em 6 Libertadores com o Abel, algo inédito no futebol brasileiro e realmente notável. Isso não é, obviamente não é pouco. Então, eu acho o seguinte, o Palmeiras não, ao mudar muitas peças do time, o Palmeiras alterou também bastante a sua configuração tática e a sua forma de jogar. E o Palmeiras deixou de lado algumas teimosias. Então, é exemplo do que aconteceu em 2023, quando foi necessário, quando só após aquela dramática eliminação diante do Boca, o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras abriu os olhos para aquilo que era evidente, né, que era a efetivação do Endrick como titular. Dessa vez, o Palmeiras se arrastou em boa parte da temporada, teve que perder para o Corinthians para entender o óbvio, que o Flaco tinha que jogar ao lado do Vitor Roque. E eu não sou engenheiro de obra pronta, falo isso há muito tempo. O Vampeta já me ouviu falar isso aqui milhares de vezes antes. Então, porque eu acho que eles são complementares, um mais forte, um jogador fogoso e tal, que precisa ter alguém para dividir a responsabilidade com ele. O caso do Vitor Roque, um menino de 20 anos que estava sendo excessivamente cobrado, até porque custou muito caro, e jogador caro, é óbvio que ele vai ser enxergado e cobrado de uma outra forma, com o outro que é muito mais refinado e não é o centroavante trombador, né, o brutamontes na área que às vezes povoa o imaginário do torcedor mais idiota, né, do crítico que mais, né, é um pouco menos afeito aí a questões mais táticas. Então, ficava aquele discurso, precisa de um 9, precisa de um 9. Não, o 9 estava lá, só que ele precisava ter alguém para jogar com ele. Então, agora que tem um cara mais forte e o outro mais técnico, e eles se alternam, um ocupando o espaço central na hora de definir, e isso é importante porque sempre vai ter um para definir, o time está mais completo. E o Flaco ele passa a bola melhor do que todos os outros jogadores de meio campo do Palmeiras. Vídeo que aconteceu no segundo gol ontem. Aí, mas não é só a troca de nomes. Viram? Palmeiras, quando mexe no meio-campo e mexe no Kelvin e vai trocando uma peça, depois outra, então, os jogadores estão chegando agora. Então, Palmeiras com o Andréas Pereira, até comentava com o Bruno ontem à noite, o Palmeiras fica muito parecido com o que foi o Flamengo um pouco atrás, quando tinha o Gerson. Então era um volante, o Pulgar, depois o Jorginho, já tinha sido De La Cruz e tal, e o Gerson, que também antes tinha sido um 8, se torna um jogador de meio campo, passando mais pelo lado, principalmente pelo lado direito, e ajudando a abrir o corredor para um lateral mais agudo. Não era o Giai, não podia ser o Giai, não tem essa característica, mas é o Kelvin. Então agora, o Palmeiras não joga com pontas, mas ele tem o Piquerez que sobe de um lado e o Kelvin do outro. Claro que a gente está falando só de um jogo, mas é evidente também que eu tenho a impressão que essa vai ser a tendência. Agora, já classificou? É evidente que não. Ganhou de um gigante, fez um primeiro tempo espetacular, o segundo tempo foi outro jogo e tal, mas ganhou de um gigante, para mim um time muito envelhecido, é verdade, principalmente no meio campo, e eu acho que o Galhardo corrigiu parcialmente isso no segundo tempo ontem. Mas no primeiro tempo realmente parecia um meio-campo de time de Master. De qualquer forma, um time que havia perdido só 2 jogos esse ano, e isso é importante. Mas o Palmeiras ganhou de um time forte, um time que tem condição de chegar em São Paulo e ganhar o jogo aqui, né? Então a classificação ela não está assegurada, mas o passo foi imenso. Como disse o jornal La Nación de hoje, o River Plate estava prestes a ser nocauteado, perdeu por pontos e agora segue vivo. É isso.